Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre confessar pecados e a importância de se confessar. Nós vamos pegar um acontecimento da Bíblia. Logo depois de comer o fruto, a Bíblia diz que Adão ouviu a voz de Deus no jardim. E Deus pergunta para Adão: "O que você fez? Como você soube que você estava nu?" E Adão respondeu: "A mulher que tu me deste, ela me enganou e eu comi do fruto." A mulher que tu me deste, ou seja, se o Senhor não tivesse me dado esta mulher, eu não teria pecado. E Deus se volta para a mulher e pergunta: "Mulher, que fizeste?" E a mulher diz: "A serpente que o Senhor deixou entrar nesse jardim me enganou e eu comi do fruto." E Deus pergunta para a serpente: "O que você fez?" E a serpente diz: "O querubim caído entrou em mim e me fez enganar a mulher." E Deus pergunta para o querubim caído e diz: "O que fizeste?" Ele diz: "Se o Senhor não tivesse feito um trono e eu não soubesse para quem é aquele trono e não tivesse cobiçado algo que não era para mim, eu não desejaria ser igual a Deus e não teria caído e nada disso teria acontecido." Moral da história: todos esses personagens que nós acabamos de citar nessa história um pouco bíblica e um pouco história por si só, ela traz um fundo moral interessante e uma observação interessante. Primeiro, todos os personagens colocaram a culpa dos seus erros em Deus e por causa disso, eles não foram capazes de assumir o seu próprio erro. Eu quero perguntar para você: isso já aconteceu na sua vida? Ou isso tem acontecido constantemente na sua vida? Quem é o culpado dos seus erros? Talvez você diga: eu mesmo. Mas é assim que você reage? Você diz: "Eu errei, me desculpa, eu não deveria ter feito isso, eu me enganei, eu quero voltar atrás"? Ou você é do tipo da pessoa que diz assim: "Mas eu fiz isso porque aquilo, porque fulano me obrigou. Eu deixei o meu marido porque ele não me amava. Eu deixei a minha mulher porque ela não cozinhava bem. Eu deixei a minha mulher porque ela não me dava atenção. Eu deixei a minha igreja porque o pastor me magoou." Você tem colocado a culpa dos seus erros ou das suas decisões em outras pessoas? Você não imagina o bloqueio de bênçãos que isso provoca na sua vida, meu querido. Porque a Bíblia diz que aquele que esconde a sua transgressão não vai achar perdão, mas aquele que as confessa, esse sairá justificado. Aprenda um segredinho bíblico muito importante para a sua vida e comece a praticar a partir de hoje. Todas as vezes que você perceber que você errou, todas as vezes que você perceber que a coisa não saiu certa, não tenha medo em dizer: "Eu errei." Não tenha medo em dizer: "A culpa é minha, Senhor, me perdoa." Porque a sua libertação e o seu perdão começa aí. Se você encobrir, esconder a sua transgressão e dizer que a culpa é de qualquer outra circunstância, ou a culpa até mesmo de Deus ou de algum homem, a sua bênção não vai chegar. E talvez seja este seja o motivo pelo qual ela não chegou até hoje. Porque você ainda não aprendeu a confessar os seus erros. Observe o comportamento de Davi. Quando ele pecou adulterando com Batseba, Natã, o profeta, chega na frente do rei e diz, contando uma história: "Este homem que pecou, Davi, é você." E Davi imediatamente admite: "Eu pequei, Senhor. Passa de mim essa transgressão."
Essa atitude de Davi abriu a porta do perdão para ele. Ele era rei, ele poderia mandar matar o profeta, ele poderia silenciar a todos, mas silenciar a todos significa sepultar dentro de si o próprio pecado. E o pecado, quando ele mora dentro do nosso coração, ele produz a morte. Mas se confessado, a maldade do pecado é eliminada e a vida volta a habitar dentro de você. Pense nisso. Procure confessar os seus pecados a partir de hoje, tá bom? Fique bem e fique com Deus.